Bom dia, graça e paz. Mais um programa Palavra de Vida começando e para nós é um motivo de muita alegria ter a sua companhia conosco. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa e que Deus faça uma obra poderosa na sua vida. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra transformadora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Que a graça, a paz, poder, a unção, a presença do Santo Espírito do Senhor seja contigo, com você. Você tenha uma semana abençoada, um dia extremamente abençoado pelo Senhor. Que o anjo dele possa ir à sua frente e também que possa ser a sua retaguarda. Grandes coisas o Senhor fará hoje para você, na sua vida. Perceba, sinta a presença dele hoje. Eu quero trazer com você algo para uma compreensão tão importante hoje, de algo tão tremendo, qual o Senhor vai trazer e falar para nós. Eu quero trazer aqui uma palavra do Senhor que está no Salmos 34, no versículo 18, que é muito lindo o versículo, e diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. O 19, muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Eu acho que assim, se tem realmente alguém que é afligido nesse mundo, são os bons, são os justos. Porque os que não são bons, os maus, os injustos, eles não são afligidos. Qualquer coisa que eles fizerem, eles também vão entender assim, vou fazer mais mal ainda. Porque quando ele é ruim, ele vai ficar mais ruim. Quando ele é mau, ele vai ficar mais. Então é assim a dinâmica de quem são os maus. Mas nós vivemos num mundo caído. E esse mundo, ele aflige o justo. Aflige as pessoas que querem fazer o certo. Aflige os honestos. Aflige pessoas boas. Então esse mundo, o mundo de pecado, é um mundo em que Deus, o Jesus, ele traz dizendo que ele tem um dominador, ele tem um Deus desse mundo. O Deus desse mundo não é Jesus, não é Deus. Esse mundo foi entregue à mão de Satanás. Então nesse mundo ele é complicado e nós estamos aqui hoje, os bons, os justos, ele tem uma missão de sabotar o mal. E, inclusive não é de compartilhar com o mal, de fazer o mal, mas o nosso papel, o papel seu, o papel de um justo, o papel dos bons, é de sabotar o mal, de contrapor o mal. Então como você vai fazer isso? Você vai contrapor com o bom, com o bem, com a justiça, porque eu entendo que a luz é maior do que as trevas. Então você não está aqui, eu não tenho aqui um ambiente como está esse estúdio aqui, está iluminado, e eu trazer aqui um fósforo negro, sei lá, alguma coisa escura, e eu vou aqui como se eu estivesse aqui riscando, ele não vai acontecer nada. A luz é muito maior do que as trevas. Então eu posso chegar num quarto totalmente escuro, breu, e tá lá, você não consegue enxergar e palpar nada, mas se você risca um fósforo, você enxerga, pode não ter toda a clareza ali, porque a luz é tão pequena, mas você não vai mais, você tem condições de discernir o lugar. Você vai ver alguns objetos. Então a luz é maior do que as trevas. O bem é maior do que o mal. A justiça é maior do que a injustiça. Então a verdade é maior do que a mentira. Então essas coisas você precisa de compreender. Então, amados, o que está aqui? A palavra do Senhor disse: perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Deus não está longe das pessoas boas, das pessoas que têm justiça, que faz a justiça, que promove a justiça, as pessoas que é luz nesse mundo, as pessoas que têm um padrão de alegria maior do que a tristeza. Então as coisas é dessa maneira. Então você precisa de compreender o que Deus está falando aqui, e muitas são as aflições dos justos. Às vezes hoje você está passando com muitas aflições, com muitas preocupações, com muitos problemas, mas o Senhor está dizendo: estou aí, estou contigo.
eu vou te conduzir, eu vou te preparar para atravessar por esses caminhos complicados, difíceis, em trevas, eu vou acender esse fósforo e você vai atravessar seguro aqui, porque eu sou contigo. O Senhor a todos os livra. Se está havendo coisas, bombardeio, coisas que estão acontecendo na sua vida, está vindo, mas o Senhor está preparando o livramento. Isso, Ele vai trazer para você uma proteção, um escudo, Ele vai proteger você dos males, é só você crer, é só você compreender que Ele está contigo, conduzindo você. E quantas vezes nós estamos aflitos, quantas vezes nós estamos até constrangidos, porque às vezes, sabe o que acontece? Nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecador, e às vezes eu fico meio um conflito comigo mesmo, e às vezes eu tenho um conflito com os outros, quando eu cometo uma injustiça, porque eu não sou injusto, e quando essa injustiça acontece, e às vezes ele vem por meu intermédio, que isso é um deslize, que às vezes acontece, a gente fica todo constrangido, e aquilo vai me pesar, por isso que eu estou dizendo aqui, olha, perto está o Senhor, e Ele diz que muitos são as aflições dos justos, inclusive o justo, ele tem o peso de ser justo. Imagina isso? O injusto não tem peso de ser injusto. Então, quando ele comete um erro, quando ele comete uma injustiça, ele está dentro do papel que ele é, e ele vai ficar talvez complicado se ele fizer justiça, coisa que ele não vai fazer. Mas muitas vezes nós que somos justos, nós caímos e vacilamos. Esse mundo ele tem uma atração para o mal, é uma força gravitacional para o pecado. E às vezes a gente erra, a gente peca, a gente comete uns deslizes. Talvez você está aí hoje aflito, porque é justo. Você tem um coração preocupado, está aí cheio de medos, ou você está aí cheio de vergonha, porque cometeu os seus erros. Mas eu quero te dizer uma coisa, deixa o Senhor te erguer, peça perdão a Ele, volta para os caminhos do Senhor, volta para a presença dEle, deixa Ele operar no teu coração e Ele perdoar você se houver alguns enganos, tira todo esse medo de ser julgado pelas pessoas, as pessoas olhar para você e te enquadrar ou te colocar ali junto com os injustos, fazer de você uma pessoa que está sendo apontado, que faz coisas enganosas, erradas. Mas eu quero dizer, peça perdão e volta ao Senhor, tira todos esses medos, tira essa vergonha e volta para a presença do Senhor. Eu ouvi uma vez uma pessoa que foi chamado, ele era um homem de Deus e ele estava vivendo na presença do Senhor e de repente ele caiu e deslizou e ele foi para o álcool, ele ficou ali bebendo e ele vivia uma vida agora de dependente de álcool, E uns irmãozinhos um dia foi na casa, uns jovens, pessoas ainda nécio, que não tinham uma vivência, e ele chegou numa casa, esses jovens chegaram numa casa, e nessa casa tinha uma pessoa que estava opressa, possuída por demônios, e quando eles começaram a fazer a libertação e nada acontecia, eles não tinham essa experiência de fazer a libertação, e um dos meninos disse, eu conheço uma pessoa que tem uma autoridade que vai expulsar esse demônio aqui na hora que chegar. E eles pegaram o carrinho que eles tinham, foram na casa desse senhor. A hora que chegou na casa desse senhor, sabe o que eles viram ali? Um alcoólatra, um homem que estava bêbado, cheirando álcool. E eles pegaram e falaram com aquele homem, falaram, olha, está acontecendo isso, e um já ficou meio cismado, falou, e agora, o que vai fazer? Mas a gente não tem outra saída, vamos levar. E ele topou ir. A hora que ele já chegou na porta, pisou na porta, o demônio, através daquela pessoa, disse, ô fulano, cachaceiro, e foi xingando o cara, e foi falando tudo que ele estava vivendo, e tudo, ele apontou o nome dele, e disse de todos os seus pecados ali, e ele ficou olhando aquilo e falou assim, Satanás, agora escreve aí embaixo de todas essas listas que você disse sobre os meus pecados, o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados, agora, na autoridade do nome de Jesus, saia! Diz as pessoas que as portas bateram, janela, e aquela mulher que estava possuída por demônios caiu. E de repente ela se levantou completamente, liberta daquele demônio.
Então, aquele homem que, se ele estivesse mergulhado nesses medos ou nas acusações de si mesmo, para ele mesmo, então às vezes a gente nos acusa, não é nem o outro, e com isso faz com que eu me paralise, que eu pare. Mas é que a palavra do Senhor disse: o Senhor livra o justo de todas. Então aqui, que você possa entender isso, que jamais o Senhor te abandonará. Ele estará sempre ao seu lado. Volte para os caminhos do Senhor. Permita que Ele possa te conduzir, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Meu Deus e Pai, com a Tua graça, Teu amor, Tua bondade, Teu cuidado, Deus, possa ser com Teus filhos e filhas. Fortalece, Deus. Traz perdão. Traz vida abundante, ó Deus. Traz a este, Senhor, a Tua alegria e a Tua presença e Teu Espírito. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém? Depois dessa palavra poderosa, eu tenho um convite a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos uma programação completa para atender você e toda a sua família. Vai ser uma alegria ficar mais pertinho de você. E claro, se você quiser contribuir com o nosso programa, é só encaminhar a sua oferta para esse Pix que aparece aqui na tela. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!